Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de janeiro. Vamos falar um pouquinho aqui mais sobre a situação dos ativos aqui no Brasil. Não temos grandes novidades em relação ao início do mês, um mês que acaba sendo um pouco mais morno em termos de novidades, apesar, claro, dos últimos acontecimentos envolvendo principalmente Estados Unidos, mas uma coisa é fato, a assimetria continua e eu vou mostrar aqui para vocês o que ainda justifica essa assimetria e se poderia ser ou não uma boa hora de ou começar ou aumentar um pouquinho a sua exposição em ativos Brasil. Mas antes de eu mostrar isso e muito mais, já pedi para vocês deixarem o gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e deixar o seu comentário para fortalecer e fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo, esse conteúdo é relevante e ele comece a entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. O Boni rapidamente já compartilhou a minha tela. Então, pessoal, conforme eu comentei anteriormente com vocês, não temos grandes novidades em relação ao primeiro relatório aqui do mês de janeiro. E o que eu tenho para comentar com vocês é que, sim, os descontos eles continuam. Quando a gente olha aí o Ibovespa, ele está negociado a 7 vezes projeção, né, de preço-lucro para os próximos 12 meses, abaixo da sua média histórica. Ibovespa, excluindo Petrobras e Vale, a 8,6, é 2 desvio padrão abaixo da sua média histórica. Então, quando você exclui essas empresas exportadoras, o desconto fica ainda maior. Empresas ligadas à economia doméstica, né, negociando a 8 vezes lucro projetado para os próximos 12 meses. Empresas exportadoras, 6,4, um desvio padrão abaixo da sua média histórica. Small caps, a 8,1, relação preço-lucro projetada. E para as empresas de média e grande capitalização, a 6,9, relação aí preço-lucro projetada para os próximos 12 meses. O earnings yield, que é a relação preço-lucro, só que ao contrário, em termos percentuais, quanto que o lucro, né, está em relação ao preço, descontada a taxa da NTNB, ou seja, qual é o lucro que você teria acima de um título de inflação aqui no Brasil, está em 6,2, veja que está um desvio padrão acima aí da média, que é de 4,8, ou seja, o desconto permanece também olhando sobre essa métrica. Mas é aquilo, né, pessoal? Com as taxas de juros subindo, as expectativas, né, de juros subindo aqui no Brasil, com a inflação desancorada, você ter um título de renda fixa IPCA mais, na média, 7,6%, se aproximando dos 8%, maior nível em praticamente aqui 10 anos, não tem como que você competir com isso, tá certo? Então, esse cenário ainda traz aí os seus efeitos, ou seja, afastando aquele investidor de renda variável que vai buscar opções, digamos, mais seguras, seja na renda fixa ou buscando a dolarização através de ativos internacionais, tá bom? Aqui é aquele gráfico que mostra a relação das small caps em relação à Selic. Veja que nós ainda temos uma boca de jacaré, mas se era esperado que a small caps viesse aqui, né, fechar esse gap em relação aos juros, acho mais fácil que os juros venham buscar aí a precificação atual das small caps em relação ao Ibovespa. Aquele quadrinho básico que mostra os principais múltiplos aqui por setor, sem grandes novidades. Hoje o setor, digamos, em termos de múltiplos, né, mais acessível, mais barato, é o setor de petróleo, mineração e siderurgia, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente está falando de um setor que o ciclo da sua commodity está em baixa, então isso justifica essa relação. Então a gente precisa, além de olhar essas métricas, olhar também o ciclo da commodity, como minério de ferro e petróleo. Também temos aqui bancos e setor educacional sendo negociados aí abaixo, por exemplo, do Ibovespa. Os setores teoricamente mais caros seriam de bens de capital, né, indústria. Acho que esse dado aqui é bastante puxado pelos múltiplos da VEG. Tecnologia e saúde. Tecnologia e saúde tem a questão da alavancagem também, que acaba aumentando aí o múltiplo. Em termos de desempenho, pessoal, por enquanto os ativos brasileiros vêm se destacando em relação aos ativos internacionais, mesmo com seu desempenho em dólares. Isso acontece, pessoal, na minha opinião, por conta de assimetria. Noticiário um pouco mais tranquilo, mas lembrando, pessoal, que as tendências, infelizmente, ainda seguem negativas, principalmente sobre a ótica fiscal brasileira. Se nada for feito, pessoal, a cada dia que se passa, o Brasil vai ficar
cada vez mais próximo daquilo que os economistas chamam de dominância fiscal. O que é esse cenário de dominância fiscal? É um cenário, pessoal, onde, independente do que o Banco Central faça, em termos de decisão de política monetária, o fiscal é quem está dominando, tá? Os efeitos inflacionários. Então isso acaba sendo aí, digamos, deixando o nosso BC de mãos atadas. Tá? Sempre que você tem ali os motores, né, da economia, existem alguns fatores que podem ajudar, né, favorecer esse crescimento ou retardar, né, diminuir essa aceleração. Então, nós temos tanto as questões que envolvem política monetária, que são instrumentos pelos quais o Banco Central consegue pisar no acelerador ou no freio. Um deles é a nossa taxa de juros, né, a definição de onde está a Selic. E nós temos as decisões de política fiscal, que basicamente é maiores gastos do governo, maiores ou menores, e a cobrança ou não de impostos. Cada uma dessas ferramentas pode ou estimular a economia ou desacelerar. O que nós temos hoje no momento é o Banco Central já pisando no freio, né, para tentar desestimular a economia, para tentar controlar a inflação, mas do outro lado, meu amigo, engataram ali a sexta marcha, pisaram no acelerador e a questão fiscal ainda continua a todo vapor. Então, mesmo com esse cenário negativo, a assimetria, por enquanto, jogando a favor aí dos ativos brasileiros, mas eu vejo mais como uma janela de curto prazo em que os ativos brasileiros poderiam se favorecer do que algo realmente estrutural. E é isso que justifica, pessoal, que eu comentei anteriormente, a assimetria. Veja aqui, ó, que tanto para o Ibovespa, quanto para o índice de small caps e também o índice de dividendos, todos eles muito próximos aqui da região entre 2 a 3 desvio padrão abaixo da sua média móvel. E Ibovespa, pessoal, sempre que você tem ali, por exemplo, bolsa entre 118 mil e 113 mil, isso aqui é ponto de compra por assimetria, simplesmente, não avaliando aí outros fatores. E, na minha opinião, enquanto o Ibovespa estiver abaixo aqui dos 128 mil, essa, teoricamente, assimetria vai continuar. Na questão de fluxo, pessoal, a gente teve uma entrada significativa de investidor estrangeiro aqui na nossa bolsa, mas é importante dizer que isso aconteceu mediante aí a dois eventos, tá? O que tem justificado foi o que aconteceu na semana passada, no dia 16, que foi a saída da Cosan, do investimento que ela tinha em Vale, e no dia 17, que foi vencimento de opções. Tá certo? Então, são 2 dias em que tivemos eventos extraordinários, atípicos, né, não recorrentes. Tá certo que o vencimento de opções acontece todos os meses, mas é algo mais pontual do que necessariamente estrutural. Então, vamos acompanhar se vai existir ou não essa retomada do investidor estrangeiro. Para mim, enquanto nós tivermos juros elevados aqui no Brasil e principalmente lá nos Estados Unidos, esse investidor estrangeiro vai permanecer mais seletivo. Sobre a postura do investidor, o que nós temos, pessoal? Nós passamos por um momento de recuperação forte desde o final do ano passado, em que o investidor tem buscado mais por alocações mais agressivas, né? Vejam que, ó, digamos do finalzinho de dezembro até as primeiras semanas do mês de janeiro, a gente teve uma forte recuperação. E agora a gente tem, digamos, um pouco mais estabilizado. Ou seja, o investidor hoje, pessoal, nesse nível de preço que nós temos hoje, ele está buscando tanto opções mais conservadoras quanto mais agressivas. Então, acho que isso mostra a atratividade da Bolsa aí, em termos gerais. Tá certo? O investidor realmente que quer buscar essa alocação aproveitando preços e mediante aí oportunidades, ele está encontrando desde as empresas mais conservadoras, as famosas aí blue chips, até aquelas empresas mais agressivas. Na parte de aluguel, essas são as ações em que o investidor hoje demanda mais por estar posicionado, acreditando no movimento de baixa dessas ações, e são elas, tá? Movida, Simpar, Ezetec, Pets, MRV, Magazine Luiza, Auren, Brava Energia, Casas Bahia e Azul. Aqui, pessoal, a maioria dessas empresas é influenciada pelo quê? Expectativa de juros elevado. Tá? E com exceção, então, deixa eu ver aqui, Auren, a Brava Energia e a Azul, que tem fatores mais específicos em relação a elas, as demais, todas as outras, você consegue justificar esse movimento de baixa diante dessa, de baixa não, né, do investidor apostando contra frente às expectativas do mercado em relação a uma taxa de juros mais elevada. Então vamos monitorar, pessoal, porque uma mudança
drástica no tipo de empresa em que você ainda vê o mercado apostando contra, poderia sinalizar uma reversão de tendência, por exemplo, para a taxa de juros. Tá bom? Então, eu sempre gosto de trazer esse quadro aqui para a gente acompanhar quais as empresas, né, são as mais vendidas aí do mercado, para entender. Enquanto a gente tiver uma dominância do tópico, empresas que são influenciadas por uma taxa de juros elevada, significa dizer que esse cenário ainda de expectativas do mercado em relação à condução da Selic permanecem ruins, negativas. Uma mudança nesse quadro poderia ser uma sinalização também de reviravolta em termos de expectativa do mercado, tá bom? Target do Ibovespa, conforme o último relatório que eu publiquei para vocês no começo de janeiro, né, a gente mudou para 126 mil pontos, a pontuação alvo. Isso daqui, pessoal, é justificado, né, por um fiscal ruim, e uma política que deve ser adotada nos Estados Unidos mais protecionista, o que acaba impactando moedas de países emergentes. Então vejo que, apesar, né, da simetria favorável, o potencial aí do Ibovespa, olhando para um horizonte aí de 12 meses, ainda é bastante limitado. Tá bom? Então, pessoal, só para a gente encerrar aqui o Estratégia em Ação, novamente, não tivemos grandes novidades em relação ao relatório anterior, segue um pouco mais do mesmo, apenas essa questão de assimetria que está um pouquinho pior, mas ainda continua favorável para uma alocação. Então, se você é investidor que tem, por estratégia, uma alocação tática, ou seja, de curto prazo, trabalha com stop loss, ainda tem espaço aí para uma entrada no Ibovespa de curto prazo, buscando uma recuperação. Uma outra oportunidade que existe é para você, investidor de longo prazo, que acredita que numa janela aí de 12 ou 18 meses a gente pode ter uma melhora do cenário Brasil, e isso poderia fazer com que o mercado voltasse aí a comprar ações no Brasil. Para mim, eu falo essa janela entre 12 a 18 meses, porque eu acho que o grande evento que pode acontecer e que traria um viés positivo para a Bolsa é mudança eleitoral. Tá? Então, acompanhar as pesquisas eleitorais, as pesquisas de popularidade serão importantes para o mercado entender se, em primeiro lugar, o Lula ele vai se candidatar para a eleição de 2026, sim ou não. Isso já começou a ser ventilado, inclusive, recentemente, de acordo com uma matéria, não me lembro de qual fonte, dizendo que na última reunião ministerial, o Lula disse que pode ser que ele não seja candidato. E para mim, ele não ser candidato vai ser uma derivada do tipo: como vai estar a popularidade do governo no ano que vem, né, nos próximos meses? A gente vai ver aí realmente uma derrocada. O efeito PIX, né, que a gente teve aí, aumento de impostos, trouxe aí um viés bastante negativo para essa situação. Então, tudo isso, pessoal, de como vai estar a popularidade do governo, a sua taxa de aprovação, serão importantes para o mercado entender se o Lula vai se reeleger ou não. Lula se reelegendo, pessoal, por mais que eu entenda que ele não é, digamos, a pessoa preferida, né, no mercado, obviamente, Lula se reelegendo, eu acho que ainda hoje, não sei para os próximos, né, como isso vai se desenvolver, mas ainda hoje eu vejo que ele teria maior probabilidade de vitória. Tá? Então, a gente precisaria ver o movimento da oposição ganhando força ou a sua desaprovação crescendo. Isso poderia aumentar as chances, tá bom? Mas importante dizer também que, olhando aí para a esquerda, eu acho que o único candidato hoje que teria condições de ganhar, né, olhando para a polaridade, é o Lula. Qualquer outra pessoa, a oposição sai na frente. Mas aqui, pessoal, novamente, não quero trazer um viés sobre o que é certo, o que é errado, quem deve ganhar ou não. É apenas uma análise para tentar passar para vocês sobre como isso vai movimentar na Bolsa. Tá bom? Então, quanto mais eventos, a conclusão é simples. Quanto mais eventos, mais fatores o mercado entender e tiver de que ou o Lula não vai ser candidato, ou a popularidade está caindo, né, ou seja, a chance da oposição vencer está aumentando, isso vai se refletir de maneira positiva para a Bolsa. Qualquer notícia, fato em que ainda mostra uma oposição fraca, uma oposição que tem muitos candidatos, mas ainda nenhum ali com potencial para ganhar do Lula, bolsa para baixo, bolsa caindo, bolsa lateralizada. Beleza? Então é isso, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui um comentário. Esse é o segundo Estratégia em Ação aí do mês de janeiro do ano de 2025 e vamos ver aí se a gente consegue aí novas informações aí para passar para vocês em termos de oportunidade. Um abraço e até a próxima.